Hoje nós vamos falar de saúde e de doença. Mas para a gente entender o que é doença, minha gente, primeiro a gente tem que entender o que é saúde. O que é saúde? Quando a gente fala em saúde e doença também, né, a primeira coisa que a gente normalmente lembra é do nosso corpo físico. A gente está falando em saúde, está falando em doença, a gente pensa no corpo físico, no nosso corpo orgânico. Mas nós não somos só isso. Nós não somos só corpo físico. Nós somos a união de físico, mente e espírito. Então, já que a gente é a união dessas três coisas, não tem como a gente falar de saúde sem a gente lembrar que a nossa saúde depende também não apenas do corpo físico, mas ela depende também do nosso bem-estar emocional e do nosso bem-estar espiritual, além do orgânico. Então, minha gente, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho que cai muito bem sempre que eu falo de saúde e de doença. Nós funcionamos como uma mesa que tem três pés. Imagina uma mesinha com três pés. Se os três pés estão em perfeito estado, nós estamos saudáveis. Agora, se um desses três pés tiver quebrado, tiver faltando, tiver corroído, o que vai acontecer? A mesa cai. Então, nós temos três pés: o pé físico, o pé emocional e o pé espiritual. E nós temos que ter a nossa mesinha em perfeito equilíbrio. Um desequilíbrio físico, por exemplo, que é o pezinho físico, se ele estiver ruim, se aquele pezinho estiver ruim, estiver corroído, vai afetar o nosso emocional e o nosso espiritual também. Assim como um desequilíbrio emocional ou espiritual também afeta o físico. Então, por exemplo, se a gente está doente fisicamente, quem é que não fica também com a nossa parte emocional abalada? E uma vez que a parte emocional estiver abalada, a gente começa a gerar energias que não são tão boas assim, e isso também afeta a nossa parte espiritual. Então, quer dizer, o pezinho físico, quando ele está ruim, ele afeta os outros. Se a gente estiver com o pezinho emocional corroído, isso vai afetar o físico e o espiritual. Quem é que não sabe disso? Que, por exemplo, um estado de depressão severa acaba atrapalhando a nossa saúde física. Quantas pessoas ficam doentes fisicamente por causa de uma depressão séria? Assim como o estado espiritual, quando a gente tem algum problema espiritual seríssimo, isso também afeta o nosso organismo físico, também afeta o nosso organismo emocional. Quem é que nunca ouviu falar daquela história da obsessão, por exemplo, que é um problema espiritual e que causa uma doença? Um trabalho feito, que é um problema espiritual que causa uma doença. Então, quer dizer, eu estou querendo falar para você que o nosso bem-estar, ele depende das três coisas: do corpo físico, do nosso corpo emocional e da nossa parte espiritual. A gente tem que estar bem nesses três aspectos para que a gente esteja equilibrado, para que a gente tenha saúde. A saúde, em outras palavras, ela é o mesmo que o equilíbrio. Então, a falta ou o problema em um desses pezinhos dessa mesa que tem três pezinhos, se faltar ou tiver o problema em um desses pés, isso vai gerar o que a gente chama de doença. Então, para se tratar alguém de alguma doença, é preciso que essa pessoa seja vista não apenas como um corpo físico, é preciso que ela seja vista também de uma forma completa. Porque, por mais que o seu problema aparentemente seja físico, somente físico, ele pode também ter causa emocional. Ele pode também ter causa espiritual. E aí, às vezes, a pessoa se trata no médico, por exemplo, para cuidar simplesmente da parte física, e a sua recuperação é muito mais lenta. Por quê? Porque a parte emocional não está bem. Ou porque ela tem um problema espiritual sério e que está trazendo o problema físico para ela. Eu já vi pessoas fazerem tratamentos médicos por longo tempo, por anos e anos, e não conseguirem resolver. E aí, ao verificar que há um problema espiritual, resolver aquele problema espiritual e, em seguida, o tratamento médico surtir um efeito muito mais rápido. Então, quer dizer, a gente tem que estar bem com esses três corpos que a gente tem: o orgânico, o emocional e o espiritual. Mas hoje eu não quero me deter nas causas espirituais e emocionais, não. É claro que essas causas emocionais e espirituais que mexem com a nossa saúde, elas têm que ser vistas, têm que ser tratadas. Mas eu quero enfocar outros aspectos das doenças que atingem o nosso corpo físico. Quando alguém fica doente, né, se é uma doença um pouco mais séria, a primeira coisa que a gente pensa é: por quê? Por que eu? Por que comigo?
Eu não quero falar também daquelas doenças que a gente sabe que a gente é culpado. Por exemplo, aquela pessoa que sabe que tem diabetes, a diabetes também tem um caráter hereditário, então ela sabe que tem diabetes e ela não regula a alimentação dela. Ela sabe que ela é hipertensa e ela não exercita, não se exercita fisicamente, não regula a alimentação. Então isso aí a gente sabe qual é a causa, é a nossa negligência. Eu sei que eu tenho tal tendência e eu não controlo aquilo, eu me deixo levar pelas minhas paixões, não faço dieta e etc., eu vou ter problemas. Isso aí a gente sabe. Então eu não quero falar exatamente dessas doenças. Eu quero falar principalmente daquelas doenças que aparecem e que aparentemente não têm uma causa anterior e que aí a gente olha para a gente e pergunta assim: por que eu, meu Deus? Por que comigo, meu Deus? Por que, que eu não consigo me curar tão rápido dessa doença que está acontecendo comigo? Então eu quero explicar para você de uma forma lógica e também enfocando a ótica espiritual o porquê que a gente adoece, o porquê que o nosso corpo físico fica doente. A doença, seja ela lá qual for, ela tem como qualquer, assim como qualquer outra dificuldade que a gente tenha na vida, a doença ela tem uma causa. Aliás, acreditar que nós fomos sorteados por Deus, né? Olha, eu tenho essa doença aqui porque Deus me sorteou, que não tem explicação racional, foi um sorteio. Acreditar nisso, minha gente, seria o mesmo que a gente dizer que a gente está entregue à nossa própria sorte. Ou então que Deus não nos ama. Ou então que Deus é sádico, quer me ver sofrer. Ou então que Deus é injusto. Quem é que pode pensar assim, né? Então eu estou querendo dizer para você que se a gente pensa que Deus é injusto, ou que Deus é sádico, ou que Deus não está nem aí para mim e por isso eu estou doente ali de qualquer maneira, de qualquer forma, se a gente pensa assim, então Deus não seria perfeito, porque ele seria injusto, ele não teria amor, não teria bondade. E se ele fosse imperfeito, ele não seria Deus, já que a bondade, a justiça soberanas são atributos básicos da divindade. Então, minha gente, o que eu quero dizer é, se a gente partir da certeza, e eu digo certeza realmente, de que Deus é bom, de que Deus é justo, então a gente conclui também que a gente pode não saber, mas alguma razão racional, alguma razão justa, alguma razão baseada no amor de Deus existe para que eu esteja passando por aquilo. Eu torno a dizer, eu não estou falando daquela doença que eu tenho certeza que foi por negligência minha, que eu já tinha esta aptidão, esta tendência física e eu não me cuido, não faço dieta, não me exercito. Isso aí é outra coisa. Isso aí eu tenho certeza, é fácil de eu identificar que o erro é meu. Eu estou falando de outras doenças que a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo, a gente olha para trás e fala, nada do que eu fiz justifica eu ter essa doença agora. Mas, como eu disse, se a gente parte do princípio que Deus é justo, de que Deus é bom, se a gente tem esta certeza, a gente pode concluir que eu posso não saber o porquê, mas alguma razão racional, justa e baseada no amor de Deus existe para que eu esteja passando por aquilo. Aí você pode perguntar assim, mas como assim baseado no amor de Deus? Sofrer é prova do amor de Deus? Ele quer isso para mim? Que Deus é esse que quer me ver doente? É isso que a gente pensa, né? Acontece, minha gente, que nós não fomos criados no momento em que a gente saiu da barriga da nossa mãe. Eu sempre repito isso porque às vezes a gente esquece que a gente tem um passado enorme por trás. A gente tem um histórico longo, uma existência incontável aí para trás, antes dessa encarnação. E se nessa encarnação aqui a gente faz tanta besteira, a gente faz tanta coisa que a gente às vezes se envergonha depois, você imagina lá no nosso histórico, no passado, quantas coisas erradas a gente fez e que hoje nos envergonhariam muito mais se a gente soubesse. Então, quando eu falo que a nossa doença, e não só doença, qualquer dificuldade que a gente tenha e que a gente não sabe o porquê que ela está acontecendo, quando eu falo que tudo isso é baseado no amor de Deus, é porque Deus quer que a gente seja feliz. Mas Ele não vê a nossa felicidade somente nesse períodozinho de uma vida, de uma encarnação. Ele nos vê, Deus nos vê por toda a eternidade. A gente não consegue ter essa noção. A gente vê a nossa vida, a gente lembra da nossa vida desde a nossa infância até esse momento atual. E a gente consegue projetar um pouquinho na nossa imaginação os próximos anos. Mas Deus não nos vê assim.
Deus nos vê por toda a eternidade. E Ele sabe que para a gente ser feliz realmente, a gente tem que expurgar da gente todas as coisas negativas que nós mesmos acumulamos ao longo de tantas encarnações passadas, de tantos erros que a gente teve. Só que a gente quer ser feliz agora, né? A gente quer ser feliz agora justamente por isso, porque a gente não enxerga essa vida que a gente tem, esse pequeno período que a gente tem encarnado, a gente não enxerga isso como um pedacinho da nossa existência, a gente enxerga isso como a nossa existência. Mas Deus não nos vê assim. Deus nos vê como espíritos eternos. E Ele quer nos dar a felicidade eterna, a felicidade verdadeira. Que felicidade é essa? Deus sabe que para nós sermos felizes na eternidade, a gente tem que alcançar a perfeição da nossa consciência, a felicidade dos anjos. E é, portanto, por isso que ele sabe que o nosso trabalho interior tem que ser bem maior que aquele que a gente faz em alguns pequenos anos. Como é que isso funciona, minha gente? Cada vez que a gente faz alguma coisa errada, deixa eu explicar para você como que começa tudo isso, todo esse processo que vai desencadear uma doença lá no futuro. Cada vez que a gente faz alguma coisa errada em alguma encarnação, cada vez que a gente falta com o amor ao próximo, cada vez que nós violamos a boa consciência, todos esses nossos atos errados, eles ficam gravados em nós, em um pedacinho de nós que nós chamamos de perispírito. O perispírito, eu gosto muito dessa comparação. Ramatiz, por exemplo, ele diz que o nosso perispírito é como se fosse um filme fotográfico que registra tudo o que a gente faz. As pessoas mais antigas, assim como eu, lembram que tinha aquela câmera fotográfica e tinha o filme, né? E o filme registrava as imagens. O nosso perispírito é igualzinho. Ele registra as imagens, registra tudo de bom e de errado que a gente faz. Só que o que a gente faz de errado fica registrado no nosso perispírito como manchas escuras na superfície do perispírito. Fica registrado como manchas escuras, isso muda a textura do nosso perispírito. O perispírito, em estado normal, ele é como se fosse assim uma camadinha vaporosa, cintilante, que envolve o espírito. Mas quando a gente faz coisas erradas, que a gente viola a consciência, que a gente falta com amor ao próximo, o perispírito recebe essas manchas e vai perdendo essa vaporosidade. Ele vai ficando espesso, vai ficando sem maleabilidade, vai ficando denso. Isso é quando a gente faz as coisas erradas encarnados. E aí, quando a gente desencarna, o nosso perispírito às vezes está muito sujo, está muito denso, está muito espesso, está com a coloração, ao invés de cintilante, vaporosa, está ocre, está sujo. E às vezes essas manchas são tão grandes, a gente fez tanta coisa errada, que o nosso perispírito fica até meio petrificado. E aí o que acontece? A gente desencarna, a gente precisa drenar essa sujeira que a gente adquiriu para o nosso perispírito, pelos nossos atos errados. E aí por isso que nós, quando fizemos tantas coisas erradas assim, a gente ao desencarnar é encaminhado a localidades lá no mundo espiritual que não são nada agradáveis. São localidades também densas, pesadas, é o que a gente chama de umbral, né? Para quê? Para que pela misericórdia divina a gente possa se libertar um pouquinho daquela massa pesada que a gente adquiriu. Então aquele ambiente denso, ele atrai para ele aquela coisa densa que a gente grudou na gente pelos nossos atos errados. Então quando a gente está lá nesses locais, lá no umbral, grande parte dessa sujeira perispiritual é drenada para ali. E aí, drenando para ali, a gente consegue se libertar um pouco das cargas fluídicas que a gente adquiriu com os nossos erros. Mas, às vezes, os nossos erros foram tão grandes naquela encarnação ou ao longo de encarnações que, mesmo passando um tempo ali no umbral, a gente não consegue se libertar dessas manchas densas no nosso perispírito. E aí, Deus, como tem um grande, infinito amor por cada um de nós, ele nos dá uma outra chance da gente terminar de expurgar aquela sujeira que nós mesmos acumulamos. No umbral não foi suficiente. Eu fiz muita coisa errada. Eu não pensei no próximo. Eu violei a lei de amor, violei a consciência. Meu perispírito está muito denso. Eu dreno um pouquinho para o umbral, mas eu continuo denso. Continuo com o meu perispírito imundo, digamos assim.
E aí Deus, pela sua misericórdia, nos dá uma outra chance da gente limpar essa sujeira. Quando essa massa negra, mesmo depois da gente ter passado pelo umbral, ainda é grande, tem um outro estágio de limpeza que pode nos ajudar a nos libertar desses nossos fluidos densos que a gente adquiriu pelos nossos erros. E esse estágio de limpeza acontece reencarnando. Então, quando a gente reencarna, a gente ainda estando com o perispírito denso, cheio de sujeira perispiritual, aquela sujeira perispiritual, ela vai ser drenada, mas não agora para o mundo espiritual, para o umbral, vai ser drenada para a matéria. Vai ser drenada para o corpo físico. E aí, toda aquela carga negativa que estava ali ainda no perispírito, ela é transmitida para o organismo. E aí acaba causando problemas naquele feto que vai nascer. Causa, por exemplo, as más formações, as doenças hereditárias, problemas orgânicos seríssimos. Por quê? Tudo isso é drenagem do nosso corpo perispiritual para a matéria. É para nos libertar de tudo aquilo de errado, dos fluidos negativos que a gente assimilou para a gente pelos nossos erros. Isso explica, minha gente, sabe o quê? Uma coisa que muita gente não entende, né? Como é que Deus permite que um bebê, um anjinho, nasça com aquele problema de saúde tão sério? Mas isso a gente pensa por quê? Porque a gente não vê o que aquele bebê fez. Aquele bebê é um espírito que tem um passado enorme por trás. Então a gente não consegue ver o passado do bebê, aí às vezes a gente até pensa que é injustiça de Deus. O bebê não fez nada para nascer com esse problema todo. Mas para Deus, aquela situação que aquele bebê está passando, aliás, não só para Deus, para o próprio bebê também, aquela situação é uma bênção, porque está proporcionando àquele espírito meios de se purificar, de ser mais feliz no futuro. Deus sabe que aquele espírito que está naquele corpinho do bebê, que nasceu cheio de problemas, Deus sabe, ele vai sofrer, mas sabe também que vai ser por pouco tempo. Pouco tempo, porque o tempo da nossa encarnação é muito pouco comparado a tudo ainda que nós temos pela frente, a tudo que aquele espírito ainda pode gozar de alegria no futuro, depois que ele se limpar daquelas sujeiras emocionais, conscienciais que ele mesmo acumulou. E, minha gente, isso não é o amor de Deus? É o amor de Deus atuando sobre nós para nos libertar dos nossos erros, das coisas ruins que nós acumulamos para nós. Então, às vezes a gente não tem essa noção de que aquela situação que aquele bebê está passando, aquela deformidade, aquela deficiência tão grande, é prova do amor de Deus. A gente não tem essa consciência. Mas, como eu disse, Deus não vê a nossa felicidade, Deus não quer que a gente seja feliz nesse curto período de tempo que é a nossa encarnação. Ele quer que a gente seja feliz para sempre. E para a gente ser feliz para sempre, a gente tem que expurgar tudo aquilo de ruim que a gente acumulou para a gente mesmo. Então, Deus não teria amor por nós se ele visasse, se ele tivesse como objetivo somente esta felicidade passageira de alguns poucos anos aqui na nossa existência terrena. Então, a felicidade que Deus quer para nós é a felicidade eterna. Mas eu falei aqui do bebê, por exemplo, que já nasce com um problema físico porque o perispírito dele, daquele espírito, estava muito sujo. Mas tem casos em que, quando a gente reencarna, o nosso perispírito não estava tão sujo assim. Não estava tão sujo quanto aquele do bebê, que causou aquela anomalia genética desde que ele nasceu, que interferiu na saúde do bebê desde a barriga da mãe. Às vezes, nosso perispírito não está tão sujo assim. A gente errou muito no passado, mas não foi tanto dessa forma. Então, tem casos que essa nossa drenagem ela pode esperar um pouco para começar. Ou seja, ela não tem que começar desde o dia em que a gente reencarnar, ela pode acontecer, começar em alguns anos mais adiante nessa encarnação, quando a nossa sujeira não é tão grande assim, né? Então, nesses casos, minha gente, olha o que acontece. Quando a gente vai reencarnar, a gente faz a nossa programação reencarnatória, né? E a gente fala assim, olha, eu sei que eu tenho que passar por isso, eu sei que eu tenho que passar por aquilo, então eu gostaria de passar por isso, por aquilo, mais ou menos nessa faixa de idade, em tal faixa de idade, em tal situação. Então, quando eu sei que eu tenho uma deficiência perispiritual, uma sujeira perispiritual para drenar para o corpo físico, ou seja, um tratamento de beleza espiritual, né? E que vai me trazer uma doença,
Eu posso, de repente, falar assim, olha, eu gostaria que essa doença acontecesse em determinada faixa de idade, ou então em determinada circunstância ali da minha vida, em determinado período da minha vida. Eu sei que eu tenho que drenar isso, porque isso aqui eu acumulei ao longo de encarnações, não preciso drenar desde a hora do meu nascimento, porque não é tão grande assim, mas eu sei que eu vou ter que drenar. E eu sei que quando eu começar a drenar essa sujeira perispiritual para o corpo físico, isso vai me trazer doença. E eu gostaria que esta doença começasse aos 50 anos, aos 60 anos, aos 20 anos de idade, naquela faixa mais ou menos. É isso a gente coloca lá na nossa programação reencarnatória. E tendo a possibilidade, o nosso pedido é atendido. E aí, naquele momento, se o pedido foi atendido, né, naquele momento em que nós programamos para nós mesmos, a gente começa, no corpo físico, a desenvolver aquela doença. Aquela doença que a gente precisa para expurgar aquelas coisas densas que estão presas no nosso perispírito por nossa culpa, pelos nossos erros do passado. Só que a gente não lembra disso, né? E aí, quando a doença aparece, a gente se questiona, a gente fala, por que, que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu? Por que comigo? Quando, na verdade, por mais que aquele seja um período doloroso, por mais que seja um período de incerteza, minha gente, a manifestação daquela doença no corpo físico, ela é somente a manifestação do amor de Deus atuando sobre nós, permitindo que a gente drene para a matéria aquilo que a gente acumulou de fluidos negativos pelos nossos erros do passado. É o amor de Deus atuando sobre nós para nos ver livre de tanta imundície, de tanta coisa acumulada. Para quê? Para que nas próximas encarnações eu não tenha mais a necessidade de tanta limpeza perispiritual. E aí vem a boa notícia, né? A gente ficou doente, a gente começou a drenar para o corpo físico aquela sujeira do corpo perispiritual. Como é que essa doença pode ser finalizada? Bom, minha gente, Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu o raciocínio. E é pela inteligência, pelo raciocínio, que nós pesquisamos as doenças, que nós desenvolvemos a medicina. E a medicina, através das mãos dos médicos, ela é utilizada por Deus muitas vezes para acabar com aquela limpeza, quando aquela limpeza já não é mais necessária. É por isso que a gente tem que procurar a medicina. A medicina é um instrumento divino. Se a medicina não fosse um instrumento divino, Deus não teria permitido que a gente a tivesse desenvolvido. E às vezes a gente está naquele processo de limpeza fluídica, de limpeza do nosso perispírito, drenando para o corpo físico e gerando aquela doença, mas chegou o momento de acabar com aquela limpeza. Não é preciso mais, nós conseguimos expurgar. E aí é através da medicina, servindo como ferramenta divina, que a gente consegue finalizar aquele processo de doença. Mas nem todos têm a mesma programação. Às vezes, a sujeira perispiritual de um é maior que a do outro. É por isso que, às vezes, pessoas que têm a mesma doença, que são submetidas ao mesmo tratamento, com o mesmo médico, têm resultados diferentes. Aquela que conseguiu a cura mais rápido, ela provavelmente tinha menos contas a acertar consigo mesmo, com seu corpo perispiritual. Então, a medicina, naquele momento, ela foi o fator decisivo para acabar com aquilo que estava no momento propício para acabar. A outra, ainda não. Mas isso não quer dizer que a cura dessa outra não vai ter fim. Às vezes vai precisar de um pouco mais de tempo, até que toda aquela sujeira que estava no seu perispírito possa ser definitivamente drenada. Às vezes também não vai ter cura. Por quê? Porque se eu faço a minha programação reencarnatória, e lá na minha programação reencarnatória, antes de eu reencarnar, eu faço a minha programação e eu vejo lá, olha, eu tenho que desencarnar por volta dos 100 anos de idade, por exemplo. E eu tenho aqui uma sujeira perispiritual para drenar. Eu queria que essa sujeira perispiritual fosse drenada para o corpo físico quando eu tivesse 98 anos, por exemplo. E aí começa aquela doença aos 98 anos, e aquela doença, às vezes, é a que vai me levar ao desencarne, por uma necessidade minha. Eu escolhi assim, eu escolhi colocar aquela doença no finalzinho da minha vida, justamente para eu não ter que sofrer tanto
durante a passagem toda da minha existência corpórea, durante a minha encarnação toda, coloco ela lá no finalzinho. Então, aquela doença vai ser aquela que vai ser o X da questão para que aconteça o meu desencarne também. O problema é que a gente não conhece a extensão das nossas faltas. Então, a gente não sabe se aquela nossa doença ela vai ser curada mais rápida ou se ela vai demorar um pouquinho mais para ser curada. Quem tem maiores faltas, a doença talvez demore um pouquinho mais, mas não quer dizer também que não vai ser curada. A gente precisa cumprir com todos os procedimentos médicos, com os tratamentos, porque o tratamento médico pode ser o fator decisivo para curar aquilo que tem que curar. Né? Então, como a gente não conhece a extensão das nossas faltas, a gente não sabe o quanto de drenagem vai ser necessário ainda para o nosso bem-estar. E aí a gente se vê naquela doença, a gente desanima, a gente perde a fé na vida, a gente perde a fé em Deus, a gente perde a fé em nós mesmos. E às vezes aquilo lá é só por um período curto de tempo. A gente vai ter que fazer o tratamento médico e vai ficar bom. E aí a gente se revolta. E o que acontece? Se eu estou num processo de limpeza do meu perispírito para o corpo físico, drenando para o corpo físico as minhas impurezas, então se eu estou naquele processo de limpeza e ao mesmo tempo em que eu estou no processo de limpeza, eu fico revoltado, fico triste, fico em crise, eu estou limpando por um lado, mas eu estou sujando pelo outro. Sujando o meu perispírito novamente com pensamentos de revolta, com pensamentos de tristeza. Então, para a gente finalizar o mais rápido possível qualquer processo de enfermidade, minha gente, tem coisas que a gente não pode deixar de lado, tem coisas que a gente não pode esquecer. A primeira delas é procurar o auxílio médico e fazer todos os tratamentos necessários até o fim, porque aquele auxílio médico pode ser um fator decisivo para a nossa recuperação, ele pode ser a ferramenta de Deus para a gente ficar bom, para a gente curar, para a gente terminar aquele processo de doença. Porque o processo de doença ele precisa de um fator para terminá-lo. E pode ser justamente aquele remédiozinho que a gente vai tomar que vai finalizar aquela nossa dor. Então, a primeira coisa é procurar o auxílio médico, não desistir, não ficar desanimado e até o fim, porque pode ser ele, aquele fator médico, aquele fator medicinal, que vai ser o essencial, o decisivo para a nossa recuperação. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, ao mesmo tempo em que eu estou me limpando, eu não posso me sujar. Porque senão eu não consigo drenar, expurgar do meu perispírito para o corpo físico as minhas deficiências. Então a segunda coisa que eu tenho que fazer qual é? É tentar manter o bom astral, o astral elevado, os bons pensamentos, a certeza da melhora. Eu com isso vou estar contribuindo para a minha melhora orgânica. Aliás, eu vou estar contribuindo de duas formas, né? Eu vou estar contribuindo porque eu não vou estar sujando ainda mais o meu perispírito de manchas negras, de manchas escuras, e eu vou estar contribuindo porque o fator emocional positivo, ele auxilia na recuperação física. Aliás, isso já é demonstrado pela medicina. A medicina já fez pesquisas nesse sentido, e a medicina sabe que o nosso estado de humor, o nosso estado emocional, ele interfere diretamente no nosso tempo de recuperação. Então, minha gente, se você está doente, por exemplo, não pode deixar a peteca cair, não. Entenda que o tratamento médico é necessário, não desanime, não desista, porque aquilo ali pode ser o que você precisa para terminar aquele processo de limpeza astral, de limpeza fluídica, de limpeza perispiritual. E você que está doente, não deixa a peteca cair, não. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que ter a certeza de que a gente vai vencer, de que tudo isso vai acabar. Ou seja, fazer todo o tratamento necessário e ter fé que logo tudo isso vai acabar. A doença, como eu disse lá desde o princípio, ela não acontece com a gente por causas fortuitas, ou seja, fomos sorteados por Deus. Ela tem um propósito, e esse propósito é sempre regenerador. Esse propósito é sempre para o nosso bem-estar, não o bem-estar momentâneo, mas o nosso bem-estar como espíritos, o nosso bem-estar para a gente se limpar de todos os nossos erros, dos fluidos negativos que a gente adquiriu para a gente mesmo ao longo de tantas encarnações fazendo tanta besteira, fazendo tanta coisa que não deve. Todos nós, em algum momento dessa vida ou de outras vidas, experimentaremos as enfermidades, experimentaremos as doenças,
porque elas são necessárias em algum momento, serão necessárias em algum momento para drenar aquilo que ficou acumulado no nosso perispírito. E a doença, quando ela acontece, eu torno a dizer, ela é uma prova do amor de Deus por nós, porque Ele está nos mostrando, Ele está nos permitindo que a gente se liberte daquelas âncoras, daquelas algemas, daquelas amarras que nós construímos para nós. Ele sabe que a gente só consegue ser feliz se a gente conseguir se libertar das nossas culpas, dos nossos erros, dos fluidos negativos que nós acumulamos pelos nossos erros do passado. Então, minha gente, o processo de enfermidade, como eu disse desde o princípio, é sim uma grande prova do amor de Deus por nós. Agora, a nossa regeneração aqui, neste momento, a sua regeneração, você que passa por um momento de enfermidade, por um momento de dor, a nossa regeneração começa agora. Se você não sabia disso que eu estou falando, fique sabendo que o seu pensamento positivo, a sua certeza de que eu vou melhorar, é essencial para que você melhore mais rápido. Então, siga todo o tratamento médico, mas tenha a certeza. Vamos exercitar o pensamento positivo. E eu quero encerrar essa nossa conversa aqui sobre doença, justamente começando com o nosso tratamento espiritual, o nosso tratamento emocional, exercitando o pensamento positivo através da canção espírita. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo